Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, programa de debates noturno que traz para você os fatos mais relevantes do dia, as informações e a análise dos acontecimentos que impactam na nossa sociedade. Sempre de segunda a sexta, logo depois do jornal da RDC TV. Você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais. A RDC TV é uma emissora multiplataforma. Você pode nos assistir pelo live stream no Facebook, no YouTube e também no Twitter. E nós estamos em todos os tipos de rede social, incluindo aí também o Instagram, onde você confere os nossos bastidores. Então fiquem conosco e não deixe de mandar a sua mensagem. A sua participação é fundamental. A sua contribuição através de pergunta, de provocação, é sempre muito bem-vindo. Então você tem duas opções. Você pode mandar a sua mensagem pelo chat do Facebook, e daí a sua mensagem vai correr aqui pela tela, ou você pode mandar a sua mensagem via WhatsApp. O número está aparecendo nesse momento, e daí nós vamos lê-la aqui dentro das possibilidades do programa através do nosso tablet. Os desafios no mercado da comunicação. Quais são os empecilhos? Quais são as oportunidades? Este é o tema do Cruzando as Conversas de hoje, que aproveita o fato de que nesta semana a RDC TV passou a comemorar 1 ano de aniversário. 1 ano no ar, trazendo para vocês informação de caráter local, sempre buscando a qualidade e a independência editorial. Para falar sobre este assunto, ninguém melhor do que o CEO da RDC TV, o advogado Márcio Irion. E também, para entrevistá-lo, nós convidamos a nossa comentarista de política, cientista política, Fernanda Bart, e o diretor da revista Press, Júlio Ribeiro. Márcio, bem-vindo aqui ao Cruzando as Conversas pela primeira vez, pelo menos desde quando eu estou no comando do programa. É verdade. Salvo engano, acho que é a primeira vez. É a primeira vez. Parabéns aí pelo aniversário da emissora durante a semana e ensejar também a leitura da longa entrevista que tu concedestes à revista Press, editada pelo Júlio. Está aqui, o Chico acho que consegue pegar, né, Chico? Está aqui então a revista Press, né? E daí aqui a matéria. Uma longa matéria. Matéria. Reveladora. Márcio muito fotogênico. Esse é o E também fotógrafo com da bom Press. conteúdo. Também com bom conteúdo. Eu vou aproveitar a deixa da entrevista para pegar aqui um trechinho que me chamou a atenção e eu gostaria que tu aprofundasse. Tu dizes aqui numa resposta que tu deu: o mercado de comunicação é um mercado viciado. Márcio, começa por aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Fernando. Não Boa noite, porque eu tô na Júlia. televisão que eu vou deixar de fazer pergunta difícil. Não, mas tá bem, tá bem. Eu acho que a característica do nosso programa é justamente provocar assuntos polêmicos, e essa minha colocação não foi no sentido de polemizar, né? Primeiro, eu quero agradecer, Júlio, a tua generosidade de propor essa matéria na revista Press, que é uma referência no nosso estado, eu sei disso. Então, eu me senti muito honrado, em nome da RDC, de poder conversar contigo de maneira franca, aberta, falando a verdade, sem cuidar das palavras, porque eu acho que a comunicação precisa de verdade, né? E com relação a essa resposta, eu diria que a interpretação que eu tenho é que não se tem muito espaço para inovar. É tudo muito igual. Então, por onde tu tenta ir, Júlio, por onde tu tenta buscar uma alternativa, tu encontra algo, ou resistência, ou já foi feito e não deu certo. Então, conseguir construir no mercado de comunicação, que ele é muito igual, porque tem um sistema, um modelo verticalizado, onde todo o conteúdo é gerado nacionalmente, concentrado no eixo Rio-São Paulo e Brasília, né? A comunicação do Brasil é pautada por aí, e distribuída nos estados, com muito pouco tempo residual para falar das coisas dos estados. Sim, é verdade. Então, é um mercado muito quando eu me concentrado. referi a isso, me referi a esse aspecto,
o sistema de comunicação está viciado. Precisa se renovar, precisa dar oportunidade de mostrar as coisas boas dos estados. Será que essa crise que a gente vive não é porque a gente não mostra as coisas boas? A gente tem que fazer a reforma federativa da comunicação, descentralizando. É uma boa pauta, né? Será que esse modelo de concessão ainda é um modelo admissível com 5G, 4G, com a internet? Eu digo, nós somos a televisão do futuro. Todos os setores da comunicação estão numa mudança brutal. Nós, quando começamos a revista há 23 anos, nós tínhamos um tipo de... O negócio funcionava dentro de um sistema já conhecido, não tinha grandes mudanças, e isso veio, ao longo dos anos, mudando completamente. A mídia impressa está sofrendo essa mudança na pele, assim, nós estamos sofrendo, temos que nos reinventar, mas a comunicação como um todo está mudando. Nada mais é do que como já foi há algum tempo atrás. E não voltará a ser. Nós tínhamos um mercado publicitário que era um bolo mais ou menos conhecido, o tamanho do bolo publicitário no Brasil era mais ou menos conhecido, e era dividido X para a televisão, X para o rádio, X no advertising, e tanto e para a mídia impressa, tanto concentrado em São Paulo, tanto concentrado no Rio de Janeiro, que era um segundo mercado. O Rio Grande do Sul chegou em determinado momento a ter 15% do bolo publicitário nacional, é enorme isso. Nós chegamos a ter aqui a agência MPM, que foi a maior agência brasileira durante 15 anos. Isso tudo mudou. Hoje o Rio Grande do Sul encolheu muito, o Rio de Janeiro encolheu demais, hoje o mercado está muito concentrado em São Paulo. O Rio Grande do Sul hoje não chega a 5%. Quando chega a 5%... E eu acho que o Rio Grande do Sul ficou um pouco parado no tempo na maneira de enxergar o mercado de comunicação. É que houve uma concentração. Lá em 98 nós fizemos uma capa da Advertising que mostrava um milho, uma espiga de milho com um pouco de milho numa ponta e milhos grandes numa ponta, e a outra ponta com um monte de milho pequenininho, e no meio não tinha nada. Está dizendo que no mercado aqui de comunicação no Rio Grande do Sul tem pouco milho e muito corvo? Não, é que é o fenômeno da concentração das pontas, que nós nominamos assim há 98, há 21 anos atrás, que nós tínhamos perdido um colchão, estávamos perdendo um colchão de contas médias. Houve primeiro um alinhamento de contas, empresas que fecharam. O Rio Grande do Sul foi se desindustrializando, foi perdendo indústrias, foi perdendo marcas, o centro de decisão de muitas empresas saiu daqui e foi para São Paulo. A julgar pela Tramontina, uma referência no mercado, por exemplo, em termos de utensílios de cozinha, etc. E que tem concentrado em São Paulo a sua agência de comunicação. O fechamento das grandes agêes, todas as grandes agências gaúchas ficaram mais que isso, aqui, nós perdemos na década de 90, da década de 90 para o ano 2000, nós fizemos essa conta lá em 98, nós tínhamos perdido 137 anunciantes médios do Rio Grande do Sul. Isso... O anunciante que deveria estar anunciando agora na RDC TV, que nós tínhamos 7 bandeiras de supermercados. Existia um protagonismo aqui no estado que não tem mais. Nós tínhamos 7 bandeiras de supermercados anunciando, hoje nós temos 1, 2. Nós tínhamos incorporadoras, um monte de incorporadoras que desapareceram. Nós tínhamos, só no varejo nós tínhamos, se a gente começar a lembrar aqui, a gente tinha uma dúzia de empresas varejistas daqui, que eram fortes anunciantes, anunciantes médios importantes e que desapareceram. Nós tínhamos uma mas é isso que eu quero dizer, mas essa análise... Nós tínhamos o JH Santos. Mas eu digo, será que quem ficou teve essa percepção da necessidade de se reinventar? Será que não é mais do mesmo? Eu vejo por nós aqui, depois deste primeiro ano. Eu estive em São Paulo, Júlio, visitando algumas agências, apresentando a RDC. A convite de uma empresa de comunicação, uma startup de comunicação, de tecnologia, de integração de comunicação, eles me convidaram para ir lá. Eu fui lá e apresentei a RDC para um grupo de publicitários. E quando eu terminei de apresentar, os caras perguntaram, mas vem cá, vocês geram conteúdo do Rio Grande do Sul para o mundo inteiro? Geramos. Aí um diz assim, mas só um pouquinho. Tá aí a oportunidade da gente romper com o modelo quanto nos custa entregar para uma grande emissora uma mídia X para distribuir nos estados. E se eu fizer isso separadamente? Sendo que tu me entrega fora do estado do Rio Grande do Sul, opa, isso é interessante para mim. Em São Paulo. Então, quando tu pega São Paulo, o maior mercado do Brasil, tu vê que as cabeças estão diferentes também.
Elas mais arejado. Elas enxergam numa iniciativa a oportunidade. E aqui no Rio Grande do Sul, quando tu tem uma iniciativa, as pessoas enxergam, já te enxergam tipo natimorto. Eu quero fazer uma contribuição no sentido que tu colocou a princípio. Eu acho que são duas coisas, né? O que o Júlio falou tem tudo a ver, porque isso é um reflexo do encolhimento econômico do nosso Estado, né? Da desindustrialização, da migração das grandes empresas, da migração das grandes contas, né? E quando tu fica receoso em relação ao teu mercado, tu fica inseguro. E quando tu é inseguro, tu só busca aquilo que é garantido, tu não arrisca. Então, para não arriscar, eles vão no que a agência manda, eles vão no que a agência já determinou em Rio e São Paulo, né? Tu tem toda essa dificuldade de trazer coisas novas, mas isso é um paradoxo, porque ao mesmo tempo tu vem na contramão do que está sendo feito hoje no mundo, porque o que a gente propõe aqui na RDC, que é uma emissora multiplataforma, que é uma startup de conteúdo, que deveria ser sim, um modelo a ser seguido, né? Porque é o caminho que a maioria vai seguir em muito pouco tempo. A gente sabe aqui, quem trabalha com imprensa, com jornalismo, sabe que a gente tem aí de 5 a 10 anos no máximo de vida para os jornais de papel. As coisas estão mudando aceleradamente e esse público está migrando para outras plataformas. A gente sabe que com o advento da Netflix, com o advento da Amazon Prime e outros canais que trabalham com streaming, a NET, a Sky, outros tantos, eles sofrem com isso, né? O mercado está em constante esse é o caminho, né? mudança. As pessoas querem novidade, e querem novidade na palma da mão, querem informação a qualquer momento, em qualquer lugar, né? Que tu possa voltar atrás. Eu perdi o programa na hora, eu vou ver no streaming. A gente oferece isso. Qual é a dificuldade que tu vê do mercado de compreender de que é um risco que vale a pena, porque é uma coisa que vai se construir. E a segunda pergunta que eu te deixo, que é mais uma provocação: quantos empecilhos são colocados para quem quer inovar? Sindicatos, Nossa. Ministério do Trabalho, Nossa. né? Parece que se junta Eu nem toda uma quem quer inovar, cúpula. quem quer empreender. Parece que se junta toda uma cúpula para que tu não consiga ter sucesso no teu negócio, né? Tu vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar inovação e vem aquele monte de gente que, em vez de facilitar a vida de quem quer inovar e empreender, parece que só está ali para causar problema e criar obstáculo. Eu queria que tu falasse sobre isso. Eu acho que esse último ponto ele é importante. A gente tem feito esses debates aqui no Cruzando também sobre essa questão da viabilidade nos dias de hoje do Ministério do Trabalho, né? Começando pelo Ministério do Trabalho. Uma estrutura que eu pergunto que se ela se paga, porque ela foi criada em um momento em que talvez existisse uma desigualdade entre indústria e operário. Mas com o passar do tempo, a tecnologia na mão, com essa independência, isso perdeu o sentido. Mas o modelo de atuação do Ministério do Trabalho continua o mesmo. Diz qual é a vantagem que o Ministério do Trabalho tem em aplicar várias multas a um empreendedor, sendo que aquelas multas sequer, o conjunto dessas multas sequer pagam a estrutura do próprio Ministério do Trabalho. Se bem que o Ministério do Trabalho foi extinto na atual administração. Mas eu tô começando por aí. Foi extinto, mas a atuação continua. Né? As fiscalizações continua atuando da mesma forma. E eu acho que isso é um pouco do que está se falando dessa demora para acontecer as coisas no governo Bolsonaro, que ainda não refletiu assim, a tal ponto de tu perceber as mudanças. Por exemplo, veja bem, a pejotização, né? Bom, positivo, mas não se tem segurança jurídica. Não se tem segurança jurídica. Por quê? Porque o Ministério Público do Trabalho tem um entendimento, a Justiça do Trabalho tem outro entendimento, e o entendimento sempre pró, ou seja, o entendimento sempre contra o empreendedor. Agora, a que custo isso? A custo do desemprego. A gente vive num país que parte da Justiça do Trabalho faz questão de dizer que não ia obedecer à reforma trabalhista. E que precisou uma pressão do Congresso, dizendo assim, opa, então vamos extinguir tudo, para recuar. Eu gostaria de voltar para a questão da comunicação, Márcio. A forma como o consumidor, como nós consumimos informação mudou muito. Nós trabalhamos com mídia impressa, nós temos também nossos portais, mas a gente sente que por exemplo, a mídia impressa tem essa dificuldade de se reposicionar, mas o que eu percebo é que hoje as pessoas elas não querem mais uma programação top-down. Eu tenho que assistir o Cruzando as Conversas às 10h30 da noite. Cara, eu quero assistir às 8 horas da noite, eu quero assistir às 11, eu quero ter on demand.
Claro que a chegada do 5G eu acho que vai acelerar essa possibilidade Eu não tenho dúvida essa disso. liberdade do consumidor de informação e de conteúdo, acessar o conteúdo que ele quiser, a hora que ele quiser, e montar o seu cardápio. A sua grade de Eu programação. não tenho né? dúvida disso, de que o formato mudou, né? Mas existem no aspecto da televisão, existem 2 formatos que tu pode seguir. É o formato de geração de conteúdo, que pode ser só on demand, que tu pega o Netflix, por exemplo, produção de conteúdo, tu assiste a hora que quer. Estilo mosaico. Entendeu? Né? Tu escolhe Vai o que quer e assiste a hora que escolhe. quer. Muito bem, isso funciona ótimo. Pega GNT, por exemplo. GNT é dessa forma. Compra conteúdo, empacota o conteúdo e exibe ele. E aí tu tem por temporadas. E tu assiste dessa forma e isso tem um nicho de mercado, que é as pessoas que procuram o mercado do entretenimento. Funciona bem. Agora, se tu pegar no aspecto do conceito de emissora de televisão como geradora de conteúdo diverso e não nichado, um gerador de conteúdo notícias, por exemplo, que é o nosso caso, tu pega o gerador de conteúdo, por exemplo, de variedades, que é entretenimento, o esporte, que ele é factual, A comunidade precisa se ver retratada. que tu né? precisa ter uma estrutura de grade aonde as pessoas possam saber que naquele determinado momento elas podem acessar o conteúdo inédito. Isso não quer dizer que ele não possa depois ir para o on demand, que é o caso da RDC. A RDC gera todo o conteúdo diário inédito num formato de grade, digamos, tradicional, mas amanhã ele está disponível no YouTube para quem quiser assistir, ou até mesmo daqui 2 minutos. Tanto é que se você for auferir a audiência dos programas no dia em que eles vão ao ar, ela é bem menor do que a audiência oferida desses mesmos programas ao fim do mês. Por quê? Porque as pessoas acessam o conteúdo anterior e assistem. E se não fosse o advento dessa tecnologia que é o futuro, que é a internet, por exemplo, as pessoas falam, mas vocês são sinal aberto. Eu acho engraçado isso. Porque nós somos a única emissora totalmente aberta. Nós estamos em todos os lugares, em todas as formas. Nos maiores rincões do nosso estado, onde não chega o sinal aberto, nós chegamos extremamente aberto. Porque eu te pergunto, hoje na área rural, por exemplo, o que é básico hoje no setor primário? Internet. Hoje a internet... Tu falaste sobre nós estávamos falando aqui sobre a dificuldade. Primeiro, não temos um colchão de contas médias, nós perdemos muitos anunciantes. O Rio Grande do Sul perdeu muito anunciante. Isso reflete nas agências de propaganda, reflete nos veículos de comunicação. Mas o Rio Grande do Sul continua sendo um mercado consumidor de 11 milhões de habitantes. Sim, mas... Não é verdade? Não mudou isso. Sim, mas é muito concentrado. Concentrou muito em determinados... em poucos players em cada mercado. No mercado de automóveis, no mercado de supermercado, no mercado de farmácia. Mas será que não é porque é inacessível? Pode ser, mas uma das características que tem no Rio Grande do Sul é o seguinte: nós nos desindustrializamos, nós tivemos uma grave crise de identidade, para onde nós vamos? E aquilo que a gente sempre esperava, que a inovação viesse da indústria, que a inovação viesse do setor produtivo, setor terciário, por exemplo, do serviço, a inovação veio da onde a gente menos esperava, que é do agronegócio. O setor primário é quem inovou nos últimos 30 anos no Rio Grande do Altamente Sul. tecnológico. Altamente tecnológico, É por isso que desenvolvimento de sustenta o sementes, Estado. desenvolvimento Estamos falando a mesma coisa. Ou seja, o campo está cada vez mais conectado. Hoje não se fala mais em antena parabólica. Agora o campo Fala. anuncia pouco, né? O campo anuncia pouco. Mas aí que tá, eu te digo o seguinte, o campo anuncia pouco. Se tu pegar as instituições que financiam o campo, anunciam muito. Sim. Como? As entidades, Mas no caso. no modelo viciado. É mais fácil pegar uma verba de 50 milhões e largar numa grande emissora e sabe Deus onde vai parar e pulverizar isso. Ok, mas o que isso contribui com as regiões, com os estados? É que talvez esteja faltando justamente o intermediário, que era o papel das agências, que compreende o que o canal tem para oferecer e o tamanho da pulverização que ele pode alcançar e que leva isso na ponta e oferece para os clientes. Porque justamente esse mercado, como tu diz, viciado, ele está condicionado dentro de uma caixinha. As pessoas não estão pensando fora da caixa numa área de comunicação que deveria ser uma das mais inovadoras Eu de iria todas. além, eu acho que vocês três vão concordar comigo. Quando tu tem uma emissora de televisão, seja ela qual for, que ela dedica um tempo ou uma parcela do seu tempo para fazer jornalismo, essa marca ela está contribuindo com a comunicação brasileira. Se não fossem vocês e alguém tem que pagar essa conta, o que seria da nossa população, Júlio?
Mas a filosofia, pelo menos reinante, que eu ouço é de que o jornalismo não se paga. Não se paga. Não se paga, mas é isso que que eu tô... isso Isso é acontece? fato. É uma pergunta Isso é que tem que fato. ser respondida por alguém, né? Ninguém procura. Por exemplo, nós temos. Vou dar um exemplo da RDC, mas é fácil de dar o nosso exemplo, porque nós nos dedicamos em. Traz prestígio, mas não se paga. Traz prestígio. Por que será isso? Isso é uma incógnita. Depende, né? Por exemplo, eu brinco que se eu estivesse na Mega Sena, eu iria ressuscitar o título da revista Realidade. Para mim é o sinônimo de conteúdo jornalístico extremamente bem feito e que eu acho que não só eu, acho que muita gente gostaria de consumir. Só que ele é muito caro, porque tem que mandar um cara lá para a Síria durante 40 dias e ele vai me trazer uma matéria contando exatamente o que está acontecendo na Síria. Né? Sim. No caso aqui da RDC, que é o conteúdo local, especialidade em conteúdo local, eu imagino que uma alternativa talvez fosse essa, de produzir um conteúdo que ninguém mais produz. Sim. Porque a notícia que tu vais dar sobre o jogo do Internacional e do Grêmio, todos os teus concorrentes vão dar. Sim. Né? Mas uma matéria especial, coisas especiais, produzidas que só vocês possam fazer, talvez seja Mas isso aí, eu vou te dizer assim, pega a Box Brasil, né? Produz isso. A Box Brasil tem um nicho que ela compra conteúdo, que é para fomentar o mercado audiovisual. Está corretíssimo esse. Sim, tem um canal de turismo muito bem acessado. Está corretíssimo. Muito. Aonde ela compra o produto empacotado pelas pequenas produtoras e ela coloca no ar e é extremamente nichada. Mas eu não estou me referindo a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de oportunidade que está acessível hoje no Netflix, no IPTV, tudo está acessível. O IPTV tu paga R$140 por ano e tu tem 300 canais à disposição. Qual é a diferença? É o controle. O controle que é da internet. Hoje o controle da tua própria Smart TV te acessa a 300 canais que podem estar em qualquer operadora. Exatamente. Entendeu? As pessoas não têm essa cultura. Então eu te diria assim, ó, uma coisa é tu trabalhar com conteúdos de nicho focado, outra coisa é tu trabalhar com um conceito de emissora de televisão com informação. É uma escolha. Nós optamos por trazer para o Rio Grande do Sul e para o Brasil um modelo de negócio onde a gente trabalha com informação, jornalismo e tempo disso. A gente dedica 100% do nosso tempo para mostrar as coisas do Rio Grande, que tinham quantos por cento do tempo antes da RDC surgir. Pega todos os grandes veículos, somados não davam 30 horas. 30 horas. Nós geramos 12 por dia. 12 por dia. Então, o que eu digo é que nós temos um projeto que se nós tivéssemos essa aderência do mercado de que nós somos uma oportunidade de mostrar as coisas do Rio Grande para o Rio Grande crescer, porque nós exportamos conteúdo e o conteúdo pode ser as iniciativas positivas da indústria, pode ser qualquer coisa que nós tenhamos condições de mostrar. Se nós tivéssemos esse apoio, essa compreensão de investimento do mercado... Mas falta só do investimento, porque a demanda existe quando vocês colocam no ar alguma coisa em que a comunidade se vê e que ninguém mais faz, como por exemplo a maratona... Sim, depois vem muita gente interessada em assistir. Mas agora isso tem um acesso absoluto do público. Mas agora, justamente. Isso tem uma linha do tempo, né? Que é necessária. No modelo antigo, e até hoje vigente, de veículos de comunicação, se diz que leva 7 anos para um novo veículo se viabilizar, seja em qual plataforma. Em televisão, então, muito mais... Mas eu digo, é se viabilizar... Porque é o hábito, a questão do hábito. É se viabilizar ou permitir o retorno do investimento? Não, porque se no Brasil uma empresa tiver que esperar 7 anos para se viabilizar, ela vai morrer sempre nos 3 primeiros. Mas eu acho que isso é modelo tradicional. Acho que mas é que essa questão é importante. Modernos. Mas essa questão é importante. É para se viabilizar ou para permitir o retorno do investimento, para o payback? É que sempre foi, televisão sempre foi algo muito... Porque não tem espaço, né, Júlio? Sim, mas pensa no seguinte, quando é que surgiu uma televisão antes da RDC? Não lembro. Todas as que já existiam. Não, mas é que o investimento em televisão sempre foi muito caro. Mas surgiu... Qual foi o calcanhar de Aquiles da editora Block? Foi quando colocou a TV Manchete. Qual foi o calcanhar de Aquiles da Calda Júnior? Quando botou a TV Guaíba. Porque é muito caro produzir conteúdo diário, uma grade que consome... É um monstro comedor de conteúdo diariamente e tem que ir pro ar. É caro. E tu sabe mais do que eu que é caro. É caríssimo. Que esse negócio do caro, ele é relativo, né?
O investimento é alto, sem dúvida nenhuma. A manutenção é alta, o custeio é alto, porque tu envolve vários profissionais para que isso Vários aconteça. CPFs. Mas tem um aspecto que eu fico pensando. Se o mercado, e eu estou falando do mercado local, se ele entendesse a importância que tem um veículo de comunicação e destinasse apenas 1% dessa verba, não era caro. Se pagava e se reinvestia. Porque qual é o objetivo do empresário, seja ele qual for, do setor de comunicação ou qualquer outro, quando tu começa a obter resultado? Reinvestir. Reinvestir, porque os negócios vão crescendo. Só que a gente está percebendo justamente o contrário. Nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, uma crise no país que está se alongando, que não era para se alongar tanto. Todo mundo diz assim, a curva chega num ponto, ela tem que voltar. Mas a nossa curva parece que ela não consegue reagir. Enquanto reformas Não consegue forem reagir. aprovadas, E eu não sei se não é um pouco vibe. não sei se não é um pouco ou muito desse sentimento pessimista que o brasileiro tem. Não, mas é uma coisa concreta, que é uma crise concreta. Essa crise concreta que vem se arrastando desde E por que a 2014. Van cresce a 200% ao ano? Tem uma forma inovadora de fazer negócio. Então veja bem, essa é a Inclusive provocação de que eu faço. contratar, inclusive nas relações trabalhistas que exerce. Né? E a forma de varejo que eles detectaram ali, que tinha Ele espaço, é tinha simples, nicho. sabe qual é a fórmula de crescimento dele? Chama-se China. É o custo da matéria-prima que ele bota aqui por quanto ele vende, pelo custo Brasil. Então a margem é gigantesca. Mas- Agora, isso também é oportunidade. Quando é que tu consegue ter um produto ou um negócio com uma margem gigantesca? Tu tem o teu negócio, por exemplo, a tua Paga margem é muito cada vez pouco mais pelo que tu espremida. produz. Exatamente. Então, eu digo assim, não é... A roda tem que começar a girar, a economia tem que começar a girar, porque no momento em que tu começa a fazer com que isso aconteça, tu movimenta toda a economia. Mas eu tô otimista. Eu e o Macalossi, a gente teve agora há pouco no encontro da LID, lá no Country Club, com a apresentação do secretário especial da Previdência, né, com o Simonetti. E ali ele falou um pouco sobre o impacto econômico e social que vai ter a reforma da Previdência, se mostrou bastante otimista em relação, inclusive, à reforma possível, né? Não a reforma de 1 trilhão, Sim, porque mas a era reforma 1 trilhão, possível. virou... Mas mesmo assim, Não, eram será? 3 trilhões Não, e virou 1 é um- trilhão e 200 a Bom, possibilidade. E ainda emendou falando muito a respeito da MP da Liberdade Econômica, que E vem realmente aí- vai revolucionar, Que é o momento que o governo tem que encarar. vai derrubar, Tem que acabar com o Ministério do Trabalho, tem que acabar vai com o mudar o trabalho. E-Social, Tem que vai acabar com acabar essas com a instituições. maldita NR12, E tá que pronta a acabou com um reforma monte de tributária. gente. Mas não é só a a reforma 12. tributária. Mas não é só Sim, a mas 12, é a 13, é a 10, é a 9. Essa foi é a unanimidade. 21. Só o fato né? de terem 12 já é bastante... Porque essas regulamentações Lamentável. nos governos passados, elas foram feitas de uma forma top-down absoluta, sem falar com quem produz e nem com quem trabalha. Né? Mas era e o tudo momento. isso foi feito para desmontar com a economia do país. Mas É inegável, né, Ah. Márcio, que... Mas nós somos vítimas disso Não, no mas primeiro só para eu ano. concluir, vai melhorar. Vai começar a melhorar ainda no final desse Só pra- ano. só pra puxar- Nós teremos Já um que- ano que vem muito melhor do que esse ano. O negócio Até é chegar no segurar. 7º ano Agora, vai melhorar. É inegável que, em virtude dessa crise continuada, que se instalou a partir de 2005 com uma força maior e que vem perdurando já há 4 anos, com um decréscimo na economia nos 2 primeiros de menos 7%, imagina, em 2 anos aí, o PIB encolheu uma década em 2 anos. É óbvio que o mercado publicitário vai se retrair. Não vai ter como você expandir o mercado publicitário, porque quando a empresa que ela anuncia... Ela Mas se a deve ter economia melhorar, é evidente Não, que isso claro. vai Sim, acontecer. é feito em cadeia. Claro, não. É evidente óbvio. que isso vai acontecer. Se a economia melhorar, é evidente que as pessoas vão querer vender mais, Claro, vão querer produzir mais. Claro. E para vender mais e para poder produzir mais, tu precisa anunciar mais. É que na verdade, ninguém te disse isso, mas eu vou te dizer, tu é um maluco. É verdade. Tu inventou de fazer um negócio absolutamente inovador numa época que está todo mundo parado, está todo mundo com os 4 pés no freio. Exatamente, Agora, exatamente. ema, cada um com seus problemas. Ou como diz lá no interior, assim, ó, quem carrega porongo dos tentos tem que aguentar o barulho da semente. Mas é da cabeça dos malucos que surgem as boas oportunidades. É, mas às vezes Mas não é de fato, tu me fez essa provocação na matéria que as pessoas podem ler lá no portal da Pressa. Se eu hoje faria esse investimento, tu me perguntaste Eu isso. perguntei. E eu disse que não. Sabe por quê? Porque o custo emocional, não é o financeiro, emocional para tu manter um negócio desse em pé é destruidor.
Aí eu vou te fazer uma Nós tivemos provocação. durante Isso não um ano... desestimula outros que estão assistindo a fazer um investimento assim? Pode desestimular, mas nós temos que enfrentar a realidade. A realidade hoje é a seguinte, por mais que tu acredite, tu vai abrir a porta amanhã e no dia seguinte tu vai ter o Ministério do Trabalho te condenando como se fosse um criminoso. Justiça do Trabalho. Agora é Justiça. O Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho. E aí, pessoas que sentam num gabinete, Sindicatos, ávidos por saber se está cumprindo com todas as determinações. Só que o seguinte, essa é uma boa... Eu sempre pergunto o ainda. seguinte, tá muito bem, vocês estão certos, o sindicato está certo, o Ministério Público do Trabalho está certo, faz o seguinte, fecha a porta e demite todo mundo. Algum deles vai lá pagar uma indenização para esses empregados ou para esses colaboradores que vão para casa sem a remuneração no mês seguinte? Quem é responsável por isso? Isso é a mesma discussão que vocês fazem aqui de vez em quando sobre o judiciário. A pergunta é melhor trabalhar ou não trabalhar? É melhor ter um emprego ou não ter um emprego? Mas isso é a pergunta que todo mundo deveria se fazer. Essas estruturas, elas fazem força para tu desempregar. Então, a minha resposta, o meu sentimento quando tu me perguntou isso aquele dia, era justamente esse. Será que vale a pena tudo isso? Sou um doido para achar que isso vale a pena. Mas eu sou um doido. Eu sou um doido. E eu acredito. Eu vou dizer para ti que a matéria que tu publicaste, que aliás uma brilhante matéria, eu vou te dizer o seguinte, eu recebi várias mensagens me criticando. Por quê? Por que eu estava sendo tão crítico nas minhas respostas? Me criticando. Mas eu vou dar a resposta para vocês, foi a melhor coisa que eu fiz. Tu falou a verdade? Não só por isso, a repercussão que essa matéria está tendo é que algumas pessoas e muitas pessoas do mercado estão me dizendo assim, pô, eu não sabia que era ajudar. Eu não tinha olhado ainda com esse olhar. Tu vai ter que trocar o teu nome. Não vai ser Irion, vai ter que ser Iron. Tem que ser um homem de aço, assim, né? Para aguentar o tranco até que a coisa... Tu sabe que a gente tem várias... Eu tenho sido... Por eu não ser do mercado de comunicação, eu tenho que aprender, na marra, né? Então esses dias eu mandei uma mensagem, eu recebi uma a gente chama de corner, cheguei aqui, entrei e aí uma pessoa me pegou na porta e disse assim, vem cá, tu ficou sabendo que teve um café da manhã no Palácio com os jornalistas e nós não fomos convidados? Ah, é? Ah, não fomos? Tá bem. Peguei o telefone e liguei. Vem cá, por que nós não fomos convidados? Liguei. Ô secretário, por que nós não fomos convidados? Ah, porque era para os colunistas, tá? E a Fernanda e o Macalossi não foram convidados por quê? Tá bom, se vocês não acham que a gente não é importante, a gente também vai mostrar as coisas desimportantes desse governo. Aliás, a gente tem a obrigação de fazer isso. Aliás, eu acho que... Entendeu? Vou dizer uma coisa, mas tu vê que ponto a gente chega, cara, e que é uma questão de cooperação, eu tô falando. E a gente tem mostrado eu falei na tudo revista, que o governo faz. A maior crítica que eu recebi, o maior número, Júlio, tu não vai acreditar. O maior número de críticas que eu recebi, tá aqui no meu WhatsApp, foi por que tu bateste no prefeito de Porto Alegre desse jeito? Veja, eu não bati no prefeito de Porto Alegre. Eu falei a verdade. Nunca veio no programa. Falei que o prefeito de Porto Alegre nunca veio aqui na RDC, uma emissora 100% de conteúdo local. Um cara que era deputado federal, ele nunca veio prestar conta da sua administração. E detalhe, nem sequer só utilizar. Isso é bater. Nem utilizar como uma ferramenta de comunicação, sempre aberto, né? Uma emissora que se instalou numa das áreas mais degradadas de Porto Alegre. A eterna revitalização que não sai. Distrito, né? Mas tu sabe que nós não temos direito à legislação que o prefeito propôs de isenção do IPTU? Por quê? Porque ela é só para o proprietário do prédio. Olha a imbecilidade disso. Aí aquele negócio que é inovador, que se estabelece numa região degradada como essa, não pode. Não, mas isso aí é a demonstração do porquê que a revitalização do quarto distrito não sai do papel. Não vai sair. Nunca. Então, eu tô falando de Porto Alegre. A emissora, ela é mundial, concorda comigo, Júlio? A RDC é uma emissora mundial. Sim. Ela está posicionada no estado do Rio Grande do Sul, precisamente em Porto Alegre. E o prefeito não presta conta. Não, nem utiliza como meio de comunicação, né? E eu não vou falar isso. Talvez eu acho que eu tenha falado na entrevista e nem esperava que tu publicasse. Não, mas é verdade. Nós temos a Press tem lá em 2003, nós fizemos uma entrevista de 3 horas com Augusto Nunes no apartamento dele em São Paulo, na Oscar Freire. Depois terminamos a entrevista e falou tudo da sua passagem dele na RBS, todos os rolos. Nós terminamos a entrevista e ele disse: vocês vão ter coragem de publicar? Se tu teve coragem de falar, por que nós não vamos ter coragem? Aí nós até fizemos uma campanha. Todo mundo fala o que diz. Nós temos coragem de publicar. Então,
Mas tu sabe, sabe o que me decepciona nessas coisas que a gente está falando? É o seguinte, um determinado dia a prefeitura produziu um vídeo daquele menino da flauta, não sei se vocês chegaram a ver. Um menino de rua, Sim. que tocava flauta e tal. E fizeram um VT, fizeram uma propaganda desse menino. E nós colocamos aqui gentilmente isso. Porque é nosso papel. É nosso papel, assim como a gente faz com a Santa Casa, os VTs da Santa Casa, assim como a gente fez com a ARP. É nosso papel. E sabe quanto é que isso rendeu para a emissora, para a RDC-TV? 0. É nosso papel. Aí eu pergunto, não é papel dessas pessoas que estão à frente da administração pública estarem aqui prestando conta e valorizando um veículo de comunicação Local que é inovador no Brasil? Vai uma dica aqui, prefeito Marquesan. Vem aqui, segunda, terça-feira, vem aqui visitar o Márcio Guion, venha prestigiar a RDC-TV, que é uma emissora local, com conteúdo local. Mostra que o senhor é um homem grande. Vem aqui na RDC-TV. Já foi convidado várias vezes para vir aqui no programa. Convido também meu amigo pessoal de muito tempo e está precisando vir aqui conhecer e utilizar esse canal de comunicação, inclusive para rebater críticas. Eu sempre digo o seguinte, quando um político qualquer não vai, ou parece ter um preconceito com determinado veículo de comunicação, ele está, primeiro, desprestigiando a iniciativa privada que mantém aquele veículo. Em segundo lugar, e até mais importante, ele está desprestigiando o público mas eu digo daquele assim, veículo. Eu quero usar os exemplos de algum... Eu acho que a gente acaba vivendo no dia a dia muitos fatos, né? Esses são alguns, mas tem coisas que marcam e que eu acho que vale a pena essa loucura. Nós, no primeiro mês da emissora no ar, Júlio, nós fizemos uma matéria de uma senhora que tinha um diagnóstico de câncer, tinha um diagnóstico de que o tratamento podia dar a cura, podia curá-la, e ela precisava dos remédios do Estado. Não preciso dizer para vocês que não tinha os remédios. Nós fizemos uma matéria. Botamos o nosso Rio Grande em movimento. Resumo, no mesmo dia um advogado ligou para cá e disse, não, só um pouquinho, é possível ela ter os remédios. Nós vamos fazer isso para ela. Em 15 dias eles conseguiram uma liminar, onde bloquearam as contas do Estado e disponibilizaram os recursos para ela comprar. E a gente registrou esses momentos, até o dia em que ela foi lá na Panvel e comprou os remédios. E eu pergunto, será que essa senhora não estaria condenada à morte se nós não existíssemos? Com certeza. É grande a chance. Então, o que fica, Márcio, é o seguinte, tem um tempo que as coisas vão acontecer e eu acho que... O que tu falaste do projeto de futuro da RDC? Mas eu posso pedir para tu responder no próximo bloco? Claro. Nós vamos estourar Tu me permite, Júlio? Então eu vou interromper a resposta do Márcio, nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos na sequência com o Cruzando as Conversas, que hoje debate os desafios do mercado da comunicação. Voltamos na sequência. Estamos de volta aqui na RDC-TV com Cruzando as Conversas, sempre a partir das 22h30. Hoje nós estamos aqui com o CEO da RDC-TV, o advogado Márcio Guion. Estamos falando sobre os desafios do mercado da comunicação no Rio Grande do Sul e junto, na entrevista, temos aqui a cientista política e comentarista da RDC, Fernanda Bart, e também o jornalista e diretor da revista Press, Júlio Ribeiro. Lembrando a vocês que o Márcio concedeu uma longa entrevista para a revista Press, que está disponível no site da revista e também na revista impressa, se o Beto conseguir pegar aí. Vamos folhear a revista aí com a entrevista do Márcio, uma longa entrevista aí sobre os desafios do mercado. Nós aproveitamos a oportunidade também para discutir o assunto aqui no programa, que obviamente aproveita o ensejo do primeiro ano de aniversário da emissora. Lembrando que o Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Aliás, na segunda-feira eu vou estar lá, na Galeazzi Sul,
né? Vai ter uma pequena comemoração lá do aniversário. Já teve uma. O Galeazzi me disse que é uma grande comemoração. Uma grande comemoração. Não queria comprometer. Me comprometi com ele de lá. Eu me comprometi também. Eu não queria comprometer ele com uma grande festa, por isso disse uma pequena comemoração. Mas de qualquer modo, então agora Ele me disse que é uma grande festa. Estou indo pensando que vai ter muita coisa boa para comer. Um abraço lá para o Luiz Carlos. Entrevistei ele essa semana. Nosso amigo do Rotary Club. É isso aí. Vamos lá. Ele Júlio, eu tinha te tomou interrompido. posse agora, semana passada, como presidente. Né? Isso. Tinha interrompido a tua pergunta. Eu queria saber do Márcio o seguinte, tem todas as dificuldades, tu te meteu nesse negócio, ninguém te obrigou, tu agora aguenta, né? Quais são os projetos para o futuro? Como é que tu vê no próximo ano? Tem mais um ano agora. Eu vejo assim, ó, foi boa a tua colocação, porque eu ainda faço um resgate do primeiro ano, porque tem muitas coisas boas no primeiro ano que a gente produziu. Eu vou te dar o exemplo das transmissões. Né? Em 59 anos do Festival Hípico Noturno da Brigada Militar, nunca havia sido feita uma transmissão de um baita evento. Um evento fantástico, tradicional, eu diria. Né? Nós topamos o desafio e fizemos no ano passado. Esse ano nós vamos fazer de novo. Isso é projetar os nossos cavaleiros, porque não é só policial militar que salta, né? São cavaleiros do Brasil inteiro. Quem salta é o cavalo. Né? O conjunto. Conduzido. O conjunto. E é um evento fantástico. A gente foi e conseguiu, a gente fez foi a primeira transmissão, transmitimos mais 3 horas de transmissão. Da mesma forma, a gente foi provocado pelo presidente da Agas, o Longo, a fazer uma transmissão do carrinho Agas, né? E nós fizemos um belo evento lá de transmissão, de um grande evento, porque a importância do evento da Agas é a economia do Estado. Ali estavam os principais supermercadistas de todo o nosso Estado, inclusive fora do Estado, porque também premiaram alguns empresários de Santa Catarina e do Paraná. E nós fizemos uma baita transmissão em toda a nossa plataforma, para o mundo inteiro. Nós fizemos a transmissão do Brapel, do futsal, em Pelotas, com mais de 300 mil espectadores online. 3 horas de transmissão. 3ª divisão do futsal gaúcho. Olha a conexão que as pessoas têm com o conteúdo dos eventos que acontecem aqui. São coisas daqui topamos que são fazer, subestimadas muito. Exatamente. Veja bem, topamos fazer a primeira etapa do futevôlei aqui no Rio Grande do Sul, com atletas do Rio de Janeiro, São Paulo. Fizemos a cobertura com a narração do Paulo Brito. Topamos um desafio gigantesco, para nós foi gigantesco, as pessoas não têm ideia do que nós tivemos que fazer para transmitir pela primeira vez por uma televisão a Maratona de Porto Alegre Unimed. O Gerson nos propôs o desafio e disse, nós precisamos fazer a transmissão, vocês topam? Sim, topamos. Não, só tem um detalhe, tem que acompanhar o primeiro pelotão nos 42 quilômetros ao vivo. Como é que é? Não, sim, tem que acompanhar o primeiro pelotão nos 42 quilômetros ao vivo. Sem cair o sinal. Para nós. Fizemos, não caiu o sinal. A ponto, Júlio. E aí isso é o que nos orgulha. De nós estarmos agora sendo cotados para transmitir a Maratona de São Paulo. Porque nós transmitimos para o mundo, cara. Que legal. Isso é RDC. Isso são as coisas que a gente fez. Então, os eventos, a gente se consagrou, eu diria, no primeiro ano. Tem muita coisa boa para fazer. A gente vai fazer agora... Márcio, que isso é fundamental observar o seguinte. Esses eventos todos locais, todos muito desprestigiados pelo resto da mídia. Não tem tempo, não é desprestigiado. Não tem tempo. Não, eu acho que se tivesse tempo, se não fosse esse sistema viciado, verticalizado, eles fariam. Não tenho dúvida que faria. Não acha que o fato de ser uma emissora local... Ninguém consegue ninguém consegue no Rio Grande do Sul hoje fazer uma transmissão de 2 horas, não vou dizer 3. Ninguém, a não ser a RDC, consegue fazer uma transmissão de 2 horas. Vou te dar um exemplo. Nós estamos muito próximos de transmitir ao vivo para o mundo inteiro os shows de Porto Alegre. Isso é muito bom. Cultura. Estamos muito próximo de fechar que já é um reflexo desse segundo ano, de transmitir para o mundo inteiro alguns shows que estarão em Porto Alegre, shows internacionais. Isso é garantia certa de público. Nós estamos conectados ao mundo. Então, isso nos dá... E na área do jornalismo também, porque
porque semana passada a gente esteve lá na Assembleia fazendo ao vivo a votação da autorização das privatizações. Fomos a única E emissora a fazer a cobertura ao vivo em loco, um programa especial. O dia inteiro. E gravando para os breaks, e gravando entrevistas. Isso já marca e um posicionamento que a gente tem de mostrar né? para a população as coisas que acontecem no âmbito político. O que acontece, via de regra, Julito, tu vive muito, vocês, né? Vocês três vivem muito isso. As pessoas votam e depois elegem um deputado federal e dizem, pô, mas esse cara vai para Brasília e não sei mais o que ele faz. Nós fizemos agora, no final do ano, nós já estamos usando o equipamento aqui na RDC, um teste. Nós levamos a nossa equipe para Brasília e nós fizemos uma entrevista com a Ana Amélia, lá da Embaixada do Rio Grande do Sul, e nós entramos ao vivo durante o dia inteiro de lá, aqui na programação. E nós estamos planejando para este ano a implementação de uma sucursal em Brasília. Para quê? Para cobrir somente a bancada gaúcha. Mostrar para a população gaúcha o que está fazendo o deputado, o que está fazendo o senador e mais, o que está fazendo o prefeito lá. Então e isso só nós conseguimos fazer, porque isso não é pauta para os grandes veículos nacionais, mas para nós é. É quase uma para nós é a prestação de essência. contas online. Então a gente está trabalhando para esse ano muito forte em viabilizar esse projeto da sucursal de Brasília. Fizemos o teste já, foi muito bom, repercussão fantástica. Inclusive fizemos a entrevista com a Ana Amélia e depois fizemos uma entrevista no Congresso, na Comissão de Constituição e Justiça, com o Cherini e com o Márcio Biolchi, entrando ao vivo. Então está bem estruturado isso. A entrevista que nós fizemos com o ex-governador Germano Rigoto. Aqui também. Né? Foi muito bem comentada, as pessoas gostaram muito. O Macalossi recebeu centenas de mensagens sobre isso. Esses novos produtos jornalísticos, eles vão ser uma aposta da emissora para o segundo ano também? Sim. Mas tem eleição que vem, né, Marcos? Nós fizemos, nós tínhamos inaugurado em julho. Nós fizemos a maior cobertura das eleições do Rio Grande do Sul, em termos de tempo, fomos nós que fizemos. Só não fizemos mais porque nós ainda não tínhamos equipamento suficiente para poder estar presente ao vivo em todas as pontas, que agora a gente tem. Então, a cobertura das eleições municipais será um grande marco para a RDC, eu não tenho dúvida. Assim como a gente está preparado, por exemplo, nós vamos fazer nessa linha dos eventos, nós já estamos acertados e vamos fazer uma ampla cobertura do Festival de Cinema de Gramado. Mas uma grande cobertura. Nossa área comercial já está trabalhando, a gente já está posicionado, nós estamos muito bem posicionados em termos de onde nós estaremos lá na Rua Coberta, para fazer uma grande cobertura para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. E logo depois disso, nosso projeto é escolher Gramado ou Canela como sede para a nossa sucursal fixa da região. Para quê? Hoje a relação do turista é disruptiva. Ele escolhe para onde ele vai, como ele vai e quando ele quer ir. Então hoje tu vai pegar um número de apartamentos que cresce no Airbnb em Gramado e Canela é gigantesco. Porque as pessoas escolhem tudo na palma da mão e já vão direto. Se tu passar ali agora no aeroporto, tu vai ver que há 3 anos atrás tu não tinha a frota toda de aluguel de carro. Isso é fenômeno da Serra Gaúcha. As pessoas e aquele monte de pegam o carro hotéis só para dormir ali em volta. E pega e vão. Então, nós vamos posicionar uma sucursal na Serra Gaúcha para cobrir a Serra Gaúcha, não só Gramado, porque lá não falta evento, né? Tem 3, 4 para cobrir diariamente isso, informar a população no mundo o que está acontecendo hoje em Gramado, hoje em Canela, hoje em Nova Petrópolis, hoje em São Chico. O Márcio começou esse procedimento quando contratou um morador de Farroupilha para apresentar as conversas. Bento Gonçalves, por exemplo, é uma cidade em que nós estamos preparados para colocar uma sucursal lá. Tem muito conteúdo acontecendo lá, tem muita coisa Flores da acontecendo Cunha do lá. ladinho. E talvez, e Bento talvez seja a sede hoje para cobrir a região toda de Caxias. Acho que nunca um veículo teve o presidente, o dono, o próprio otário, quando me perguntam que eu sou da revista, eu sou o próprio otário. Dizendo tudo que pretende fazer, contando tudo que tem que guardar algumas coisas na manga, né? Não, mas eu não tenho problema com isso. Sabe por quê? Porque todo mundo, as grandes emissoras que levam a maior parte dessas verbas, elas sempre estão em todos esses lugares. Mas eu diria que elas são sanguessuga, só querem filé. Pega, por exemplo, nós vamos transferir a nossa operação para fazer a cobertura do Festival de Cinema, uma cobertura. Nós não vamos lá fazer matéria para ficar fazendo caça-níquel na região. Nós vamos fazer uma cobertura, mostrar as coisas que estão acontecendo lá. E a gente só está com um pequeno empecilho.
que a gente está no esporte também. Que é o seguinte, a TV Brasil não abre mão da entrega do Kikito. Ela só quer o Kikito, o resto tudo que os outros façam. A TV Brasil é TV estatal. Não, é fechado. Não, TV não, o Brasil canal TV Brasil, aquele que passa o é um som. Gabec. TV Brasil, TV sim, Brasil. claro, me confundi. Então, veja bem, nós vamos, não tem problema de falar isso, sabe por quê? Porque que bom que todos façam. Eu não tenho nenhum problema com isso. Aliás, se tu analisar, tem uma emissora aberta aqui no Rio Grande do Sul que se posicionou muito próximo do que a gente está fazendo. Isso é bom, porque quem ganha é o nosso telespectador, é o nosso povo gaúcho. Então, claro que tem a cereja do bolo que a gente pode transformar em diferencial. E tá, por exemplo, no nosso app, que nós vamos lançar esse ano, tá nas nossas conectividades. O que eu estou falando aqui é de conteúdo de televisão. Isso não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Nós, por exemplo, nós fizemos o Brapel com 300 mil espectadores, terceira divisão. E aí a Liga de Futsal não quis assinar um contrato conosco, porque a Sport TV quer transmitir, não abre mão das finais. Eu digo, só um pouquinho, né? Nós vamos transmitir durante o ano todos os jogos, mobilizar tudo e as finais nós vamos entregar? Eu vou dizer assim, eu como uma liberal, eu tenho pavor desse tipo de monopólio e reserva de mercado. Mas faz parte do jogo. Muito Né? Mas aí eu digo, alguém vai ter que tomar decisão. Eu quero valorizar o que é daqui e entregar a mesma coisa ou eu vou continuar me submetendo a isso? A lógica mas daquilo que pode ser... Ao vício, ao sistema viciado. Isso vai ter que ter um evangelismo, vai ter que ter uma paciência. O que faz para mudar a cabeça dessa veja gente? bem, Isso em um determinado momento vai ter que dar o... É como ele colocou na entrevista, é quase filantropia o que está sendo feito aqui. Não, mas aqui tem um... É que o gaúcho... Mas se fosse São Paulo não tinha esse problema. Se fosse em qualquer outro lugar não tinha esse problema, Júlio. Aqui a visão é tacanha. É da cultura Os caras não valorizam o que é daqui. Tu acha que é da cultura do Estado? Tu acha mesmo que as pessoas não têm a percepção de que nós geramos conteúdo para o mundo inteiro? E que quanto mais forte nós somos, mais exemplo nós vamos levar para o Brasil todo? Tá aí São Paulo. Cara, São Paulo é o maior mercado do Brasil. Por que ia cotar com a RDC a transmissão da sua maratona? Porque é ruim? Claro que não, né? Há uma cultura no Estado? Não é a cultura, cara. Não é a cultura. Nosso Estado tá ficando velho. Um não Estado consegue um pouco enxergar moderno em oportunidade. termos de ideias, As pessoas não conseguem ver numa determinada ação oportunidade. Veja, o prêmio Press é sem dúvida nenhuma o prêmio mais importante da comunicação gaúcha. Eu não tenho dúvida disso. E participei de 2, Júlio. É o prêmio mais importante. Qual é a repercussão que os caras dão? Visão tacanha, tinha que falar todo mundo. Tinha que mostrar isso aqui, ó, para todo mundo. Sabe por quê? Porque isso aqui é ser forte. E é daqui. Não, aí o Júlio tem que ir para São Paulo para fazer o que poderia fazer aqui, porque a visão é tacanha. É verdade. Essa é verdade. Então, assim, ó, tu tem muitos projetos, e tá aqui o exemplo. Tá aqui o exemplo. Basta ler. Essa revista aqui, eu li de cabo a rabo, a qualidade de todas as matérias. Então, assim, tem muito projeto bom. A gente tem que avançar. Mas a gente também tem que ser incisivo com as coisas que são verdadeiras. Claro. E nós pagamos o custo de querer ficar aqui, ter os pés, embora a cabeça está no mundo. Mas eu sou gaúcho, tu é gaúcho. Nós aqui seremos somos sempre gaúchos. os heróis da resistência, os gauleses da aldeia. Talvez tu diria assim, com o teu pragmatismo, mas até que nível de burrice tu vai seguir? Né? Eu falei para um amigo meu esses dias, eu disse assim, mas tem um nível de burrice. As pessoas têm um nível de burrice, ele disse assim, não é nível de burrice, é um nível de inteligência. Burrice não tem nível. É verdade. O que eu percebo é que tu tem um tempo, às vezes, como tu te posicionasse a RDC TV como uma startup, a startup tem um tempo muito mais rápido de... Mas foi bom tu falar isso. Essa palavra foi bom tu falar. Sabe por quê? Como é que funciona, como é que surge, como é que explodem as startups no mundo? Tem uma fórmula. Qualquer startup no mundo, ela estoura com uma fórmula muito simples. Uma grande ideia, um maluco, que busca alguém para botar em prática. Botou em prática, tem alguém com muito dinheiro que diz, me interessa. E bota um monte de dinheiro. E o que essa startup faz? Porque startup é tecnologia, não é verdade? Sim. O que ela faz para ela explodir? Muito dinheiro e mídia off. Ou tu acha que o Uber botou um adesivo no chão de todos os aeroportos do mundo porque é melhor ou pior do que como mandar um WhatsApp para todo mundo ou mandar uma mensagem?
Não, cara, o formato é o mesmo. Então, assim, ó, ou a gente defende as coisas que é daqui, que são daqui, e faz com que esses negócios cresçam, ou a RDC também vai acabar nesse caminho, porque é inevitável. Ou tu vai buscar um financiamento como uma startup, e tu deixa de ter o controle, e aí a RDC deixou de ser gaúcha. Ela passa a ser do mundo, controle do mundo, entendeu? Ou tu vai fazer o quê? Tu vai se capitalizar de alguma forma para continuar aquela visão tacanha de acreditar e avançar. Eu continuo acreditando. Acho que esse segundo ano, com todos esses projetos que a gente tem, vão ser fantásticos. Mas eu acho que é Vamos mais uma questão econômica do que uma questão de mentalidade. Eu acho que isso aí é o resultado de uma depressão econômica de anos que a gente vem passando, que antes do resto do Brasil entrar em crise, nós já estávamos em crise aqui. Esse movimento de desindustrialização, de fuga de capitais, de exportação de cérebros e talentos, a gente já vem vendo há muito tempo. Quando isso começar a reverter, e eu acredito que vai reverter, se não for pelo cenário do Rio Grande do Sul em si, vai ser por uma parte de contágio positivo do cenário nacional, e a gente não pode ignorar que semana passada foi assinada a autorização de 3 primeiras privatizações, que é já um olhar diferente, tipo romper com algumas amarras ideológicas isso que a pode gente ser tinha que volte no os grandes passado, anunciantes, né? entendeu? E que é tudo mostrar que o Estado está repensando velhas atitudes e que está buscando um novo caminho. Isso é positivo. Agora, até que ponto nós vamos permanecer neste caminho da virtude? Agora, Márcio, essa semana nós fizemos aqui um programa específico sobre startups. Eu vi. E os dois entrevistados do programa, eles falaram a mesma coisa. O Rio Grande do Sul tem um péssimo ambiente, inclusive para startups. Mas se tu pegar, por exemplo, startups, as fintechs, nós somos o exemplo. Somos os líderes nacionais. Financeiras. E nós somos um dos poucos estados que mantém um banco estatal. No caso da RDC, Entendeu? Então, é uma startup de comunicação, mas que o modelo de negócio ainda é um modelo que depende de publicidade, da publicidade. Na verdade, ela não depende de publicidade, né? A publicidade, ela é uma maneira de tu conectar credibilidade. Por exemplo, se tu disser assim, Márcio, a publicidade vai pagar toda a tua operação, etc. Nesse momento, no primeiro ano, era, digamos, o nosso centro de custo de receita mais importante. Mas não era o fator mais importante. O fator mais importante, e não importa se a cota é de 10 ou de 100 reais, tu entende? O fator importante era que será que as marcas gaúchas emprestariam a sua marca para dar credibilidade a um projeto como a RDC? Porque nós estamos entrando agora no segundo ano, que eu te diria que vai ser 1/10 das nossas possibilidades de rentabilidade, porque nós somos uma startup. Nós vamos lançar agora, nós lançamos segunda-feira, a gente lança um portal que é o Black Friday. Um portal desenvolvido aqui para 5 mil lojistas em Porto Alegre, com um domínio registrado por nós, que é o Black Friday Porto Alegre, Black Friday Poa, aonde nós criamos 3 combos de inovação. O próprio lojista vai abastecer naquela semana as suas ofertas e vai administrar as suas ofertas. Nós vamos fazer toda a divulgação das ofertas no período, num combo. Num outro combo, nós não só faremos a divulgação de quem vai estar no nosso portal, como nós vamos também produzir um infomercial. Nós vamos na loja do cara gravar e mostrar o ambiente da loja dele. Não importa que tamanho é a loja, é o cara que não tinha acesso. Aí nós vamos fazer isso. 5 mil lojistas em Porto Alegre. E o outro combo vai ser quem vai ter tudo isso e vai participar um dia inteiro aqui só de ofertas de lojistas que estarão aqui na RDC. Isso é inovação. Nós já estamos preparando isso com um portal. Acho que esse é o caminho, porque dependendo do mercado... Tu fica preso na lógica do anúncio. Tu não pode ficar preso na lógica do mercado publicitário antigo. Não, está morrendo. Por isso que no primeiro bloco... certeza. Mas não está morrendo. Não está morrendo. Ele só não pode Quer ver um exemplo? Hoje pode ser a base. Não está morrendo. Quer ver um fontes, exemplo? Eu digo assim, no Rio Grande do Sul, em especial, as pessoas têm muito aquela mentalidade do dar um jeitinho. Né? Veja bem, tu tem um orçamento de publicidade e tu tem a tua área de comunicação que engloba ali a assessoria de imprensa. São áreas diferentes. Uma tem orçamento e a outra não tem tanto orçamento.
Só que tem empresas que têm muito mais exposição de marca pela área de assessoria de comunicação do que pelo marketing. Como? Pelo fator influencer. Pega a Ali aqui. A Ali é a nossa influencer aqui, começou conosco, está conosco e é um fenômeno. É um fenômeno. A Ali entrou aqui com um pouco mais de 7 mil seguidores, está com mais de 50 mil seguidores. É um fenômeno. Ela não dá conta dos recebíveis dela. Ela não dá conta do que ela recebe por hora de presentes que ela expõe na rede dela. E o que isso faz? Com que o mercado de publicidade... E isso é um jeitinho, não vou dizer malandro, mas é um jeitinho de fazer publicidade. Agora eu te pergunto o seguinte, até que nível isso vai? Entendeu? Por exemplo, a gente tem um espaço aqui, um programa de 1 hora e pouco com uma influenciadora que traz os influenciadores e vou te dizer mais. Nós recebemos, e aí é o papel fundamental, individualmente tu não enxerga isso. Nós recebemos aqui por mês mais de 1.000 pessoas, 1.000 convidados. Pessoas que não teriam oportunidade nos outros veículos de mostrar o seu trabalho. Em todas as áreas. Aí nós descobrimos que em Viamão tem uma influência chamada Duda Fernandes, tem mais de 2 milhões de seguidores no YouTube, que fala sobre make. Trouxemos ela aqui, Júlio. Ela nunca tinha entrado no ambiente de televisão. Ela tem, sozinha, mais de 2 milhões de seguidores. Um fenômeno nosso, ali em Viamão, gaúcha. Mas ela também nunca se preocupou Veja bem, usar mídias tradicionais. Aí, deixa eu só concluir. Aí, o que aconteceu? Ela veio aqui. 40 dias depois, ela foi capa da Dona. A Rainha dos Pincéis. Isso me realizou, cara. Me realizou, porque esse é o nosso papel. Só que não adianta realizar o Márcio. As marcas têm que acreditar. É isso que a gente fala quando fala em publicidade. É nesse contexto, entendeu? É isso que eu falo. Já que tu mencionaste influenciadores digitais e citaste esse caso, chegou uma mensagem aqui do nosso público. Mensagem do... Deixa eu pegar aqui o nome do nosso telespectador, Giancarlo Guterres. Vocês enxergam a ascensão dos influenciadores digitais, em especial dos youtubers, como um caso disruptivo de publicidade? Vês que uma estrutura muito menor do que a de um canal de comunicação consegue subtrair alguns milhões do que outrora seria verba para grandes veículos? Sim, e o Instagram também. Tem muita gente que só está no Instagram agora já. Bom, qual que é a tua avaliação? Nós podíamos entrar no debate dos algoritmos, né? O algoritmo, na verdade, a ditadura dos algoritmos. Ditadura. Né? Mas eu vou dizer que eu não vejo problema, entendeu? Eu não vejo problema da gente ter influenciadores, deles serem embaixadores de marca. Eu não vejo. Isso teria que estar conectado, de certa forma, com a mídia. Entende? E não individualizado. Claro que é disruptivo, é como o Uber, é como tudo. As pessoas hoje fazem o que querem e elas vão ganhando espaço. Tem muitas pessoas que se descobriram influenciadores e que eram arquitetos, engenheiros, ou seja lá o que for. E descobriram uma profissão a partir daí. O que eu fico pensando é que isso tem um timing. Uma coisa é uma empresa, que ela é atemporal, em que ela continua, ela vai sempre continuar. Outra coisa é quando tu tem um movimento como esse, que daqui a pouco vai ser outro, porque a tecnologia muda muito rápido. É dinâmica. É dinâmica. Isso. E aí tu vai ter daqui a pouco uma legião de frustrados, que tiveram um pico e caíram. Mas acontece o seguinte, desde os anos 2000... Eles também são consumíveis. Desde as Torres Gêmeas, eu sei porque eu vivo disso, nós temos uma revista chamada Advertising. Advertising trata só de propaganda. Vamos mostrar aqui, Beto, consegue pegar Advertising? Eu avalio o seguinte, quando aconteceu o atentado das Torres Gêmeas, o mundo pagou durante 6 meses. A propaganda no mundo pagou 6 meses. Nunca mais vamos ter o nível de investimento publicitário que nós tínhamos até setembro de 2001. E aí as empresas se deram conta do seguinte, cara, eu posso anunciar menos e ter o mesmo resultado. Ou ter um resultado parecido. Deixa eu terminar. E aí... começou a se procurar formas de investir a sua verba de marca. Aí passou para o no advertise. Agora o negócio é o no advertise, é o below the line, que eles chamavam, below the line. A publicidade indoor, é a publicidade outdoor. Teve um determinado momento que os anunciantes piraram e começaram até a investir em posições dentro do Second Life. Tem banco que montou um banco dentro do Second Life, que nasceu morto no Second Life, né?
mas o investimento foi para lá. Agora parece que tudo se resume a eu ter um conjunto de influenciadores que vão falar da minha marca e que vai potencializar vendas. Nossa, a sensação, Mas já é que de não fala da marca, né? O celular substitui um meio de comunicação. É que não fala da marca. Se tu for analisar os influenciadores, via de regra, eles falam de produto. Sim, mas de alguma forma. Mas eu tô fazendo essa provocação para te dizer o seguinte: tem um estudo do Instituto IPA, que é em inglês, em Londres, que anualmente analisa a parte de propaganda no mundo. Eles pegam um estudo de caso e analisam o movimento, para que lado vai, e vão geralmente pegando algum aspecto específico da área de propaganda para falar. No de 2018, eles analisaram o fator das mídias sociais. Isso é muito interessante, esse estudo. Porque a conclusão deles é a seguinte: a fórmula de Pareto não vai mudar, não mudou. Tu tem que investir em 60% dos teus recursos de mídia na marca e 40% na venda de produto. Isso não vai mudar. Outro aspecto que esse estudo consagrou: a televisão continua sendo o melhor veículo de comunicação. Televisão no aspecto que nós temos aqui hoje: gerador de conteúdo e distribuição. Uma coisa que o país tem ouvido... Júlio, nós vamos fazer um intervalo de novo. Só o Márcio concluiu e agora nós vamos, porque estouramos o tempo. Uma pergunta para cada um, antes de encerrar. Eu não sei quanto tempo nós vamos ter aí no Eu último quero bloco, fazer mas mais eu uma acho pergunta. que cada um faz uma pergunta, o Márcio responde aí de uma forma mais objetiva para o último bloco, mas nós voltamos em seguida aqui com o Cruzando as Conversas, debatendo os rumos da comunicação e os desafios da comunicação. Temos aqui a presença hoje do CEO da RDC TV, o advogado Márcio Ilhão. Voltamos na sequência. Vou corrigir aqui que eu... Voltando aqui na RDC TV com Cruzando as Conversas. Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul há 40 anos, a evolução dos metais. Não deixe de nos acompanhar através dos canais 24 e 524 da NET, também das redes sociais, no live stream do Facebook, também do YouTube e de outras redes sociais. Mande a sua mensagem, participe do nosso programa. Tem aqui gente perguntando quando é que vai sair a rádio da RDC TV. Muito boa pergunta. Me gusta la radio. Porque tá na provocação do quadro anterior, das coisas novas. Eu gosto de rádio, Márcio, hein? uma pergunta polêmica. Porque ontem aqui na NET se informou que não teríamos mais RDC TV na TV. Na verdade, a gente estava programado para fazer migrar ainda mais para o digital, para começar a criar uma cultura das pessoas saberem como acessar o nosso conteúdo pela sua Smart TV, enfim, criar uma cultura que hoje as pessoas não sabem como... hoje está tudo na palma da mão, hoje tudo é disruptivo, totalmente disruptivo. A gente estava programado para fazer isso, fizemos. E, para nossa surpresa, a repercussão foi tão grande, que no mesmo dia a gente acabou voltando para a NET. Não deu nem 24 horas. Porque as pessoas... Isso é Mas interessante. foi encerrar o Cruzando as Conversas que no minuto seguinte eu acho que eu recebi uma Mas isso é interessante explicar, porque é o seguinte, ó. As pessoas que têm NET em casa, elas não deixariam de acessar a RDC. Em hipótese alguma. Só mudariam o controle. Hoje tu pega o controle da NET, clica no 524 ou no 24 e tu está conectado pelo encoder. Mas é implícito, a NET hoje ela entrega o canal fechado, mas ela entrega um combo com internet. Então, a grande maioria das pessoas já tem a sua Smart TV. Se trocar o controle e acessar a Smart TV, tu vai ter uma série de favoritos ali. Não precisa, um dos favoritos é o YouTube, talvez o primeiro. Se tu clicar no YouTube e botar no nosso canal, tu vai assistir em Full HD, numa excelente qualidade, com excelente áudio, por meio da tua Smart TV. Então, nós queríamos, nosso objetivo era antecipar isso no segundo ano, para que as pessoas descobrissem essa forma de acesso ao conteúdo. E, para nossa surpresa, a repercussão foi tão grande, tão positiva, que a gente acabou no mesmo dia voltando para que as pessoas ainda continuem acessando o nosso conteúdo e talvez tenha novidade aí de outros canais de distribuição também. Muito bem. Também mais mensagens aqui.
Temos aqui um telespectador que nos acompanha lá de Vila Velha, no Espírito Santo. Olha aí. Veja Obrigado bem, pela audiência. exportando Qualquer lugar do conteúdo. mundo. Esses dias eu tinha 3 ou 4 ouvintes que estavam nos escutando, telespectadores que nos assistiam dos Estados Unidos. Mais uma mensagem aqui. Eu agradeço o retorno, pois senti falta de assistir pela televisão. Está maravilhoso o programa de hoje. Parabéns, da Lia Beatriz Frei. Obrigado aí a todos. Eu recebi aqui uma mensagem agora. Fala das mensagens que estão chegando no Face de gente assistindo no Egito. Olha, lá perto das Pois é pirâmides isso. e da Esse é o Esfinge. futuro da comunicação. É dessa forma que vai migrar. E tu tá pagando o preço de ser vanguarda. Porque quem vai na frente sempre vai abrindo o caminho e tomando as pedradas. É natural. Isso aí é natural. É isso Mas que a gente acontece. tem aqui, todo mundo na RDC tem digamos, esse protagonismo de ter feito diferente, né? A gente está fazendo diferente. Então acho que a gente não foge do foco de mostrar as coisas do Rio Grande para não ficar um estado só primário, né? Do setor primário, ainda que o nosso setor agrícola, agro seja fantástico aqui no Rio Grande do Sul, mas tem muita oportunidade, né, cara? Eu vou dar um exemplo. Se tu pegar o teu carro e não ir muito longe, se tu fizer uma volta aqui, sair aqui pelo norte do estado, ali por Palmeiras, Missões ali, e cruza para Santa Catarina e volta pelo litoral, quando tu cruzar para Santa Catarina, tu vai achar que é outro país. Sim, é Pela impressionante. quantidade de indústria que tem. De todo tipo. Aqui no Rio diferença. pelo litoral nós temos só a tenda do Mas tu Pelé, sabe a tenda por do- que tem... eu faço a seguinte leitura. Por que tem tanta indústria em Santa Catarina? A diferença de CMS já é gritante, assim, que Por tu que bota tem um tanta indústria? pezinho do lado de 5 lá. portos. E as A estradas? gasolina mais barata, Márcio, a e estrada Agora, boa. o senador as Reis, estradas. As senador estradas Reis, são impecáveis. eu acho bacana São. porque talvez as pessoas não tivessem tão conectadas aos assuntos políticos do Estado, né? O senador Reis propôs um estudo de viabilidade de um porto em Torres. Sim, eu A acompanhei quantidade todo o de debate. crítica é gigantesca. É meio ambiente, vai Gigantesca, prejudicar a Júlio. natureza, todo tipo de coisa desse Como tipo. é que nós vamos ter mais anunciantes aqui? Eu brinco que a força da gravidade em qualquer lugar do mundo é 9,8 metros por segundo quadrado. Aqui no Rio Grande do Sul é 19,6, que é o dobro, que as coisas puxam para baixo, mas nós somos iron, né? Iron. Nós somos iron, nós somos homens de ferro, homens de aço tem que ser para viabilizar as coisas aqui. Mas eu acho que isso que é o que nos move aqui, né? Nos move poder falar, poder oportunizar, ampliar essas pautas que impactam o Rio Grande do Sul. Eu sempre disse assim, as pessoas dizem, tu vai falar sobre as coisas do Rio Grande do Sul, só do Rio Grande do Sul, e a pauta nacional? Digo, também, vamos falar. Quando impacta Desde que tenha um impacto no Rio Eu Grande do Sul. posso dar Como tudo tem impacto no Rio Grande do Sul, podemos falar de tudo. Posso dar um depoimento pessoal? Eu que sou a mais nova aqui na casa, acho que sou a mais nova na casa, né? Não fechei nem 3 semanas aqui ainda. Ah, o que mais me motiva de estar aqui com vocês é a liberdade criativa e onde eu realmente, como fui convidada para ser uma articulista de opinião, posso exercer opinião. Ah, sim. Tu em nenhum momento me chamou e disse assim, Fernanda, isso aqui eu não quero que tu fale. Ah, Isso aqui tu não pode isso fazer. Eu gostaria que tu falasse isso aqui hoje. Não. Não. Há liberdade e há, sim, criatividade. Né? E isso é um diferencial da RDC. Esse programa do Macalossi é extremamente provocativo. É um programa que não existia mais no Rio Grande do Sul. não tinha mais. Não tinha. Existe uma demanda latente por se ouvir. A gente sentiu isso na Assembleia dos nossos próprios representantes políticos, de querem estar. Ou seja, a gente tem tanta coisa boa, né, entendeu? Júlio? A gente tem tanta coisa boa Então, agora tem para um se pouquinho de paciência, aglutinar. Nós temos um projeto muito bacana, respondendo a pergunta do nosso telespectador aí, nosso seguidor, com relação à rádio. Nós vamos lançar semana que vem a gente deve anunciar um projeto muito bacana na área de esportes aí, com essa conotação de rádio e de uma abrangência fantástica. Não só pelo nosso característica digital, mas por fazer uma conexão com o rádio. Nós vamos fazer um negócio bem legal. Eu tenho certeza que vai ter uma aderência gigantesca e as pessoas vão gostar. E isso é resultado desse ambiente criativo aqui. Né? Eu lembro que há uns dias atrás a gente estava falando sobre as dificuldades do podcast.
né? A rádio, né? Essa comunicação por rádio e tal, tá ficando fragilizado, tá caindo, etc. e tal. E numa das reuniões que nós estávamos fazendo aqui, eu lembro que alguém disse assim, pô, nós temos um espaço ali na frente do Estúdio Gourmet, vamos fazer uma arena podcast. O cara chega aqui um pouquinho antes, ele vai para podcast. Que perfeito. Tô dando a dica, tô ajudando meus concorrentes aí. Mas se isso for bom para que as pessoas tenham a oportunidade de falar, que todos façam, né? Façam bem feito. Então, eu vejo assim, tem muita gente conectada no rádio. Sim. Muita gente. Sim, e eu escuto falar o quanto tem sido difícil também para as rádios, né? O quanto tem sido difícil para as rádios. Esses dias a rádio... Eu acho que tu tinha que criar um prêmio, Júlio, que era justamente esse Iron, prêmio Iron, para toda a comunicação, porque os caras são sobreviventes. Os caras são sobreviventes, cara. Esses dias a Rádio Unicinos fechou as portas. Mas aqui tem o nosso... A TV também. Isso, tudo. O nosso colunista, Tibério Vargas, que foi professor durante 40 anos da FAMECO. Foi meu professor. No artigo dele da Presa, na coluna dele, ele diz: a internet, que parecia uma ameaça, se tornou uma grande aliada do rádio. Exatamente. Nunca se escutou tanto rádio como hoje. Exatamente. E eu vou te dizer mais, a tecnologia está chegando de uma forma que esse delay vai ficar cada vez menor. Não, menor. E a liberdade, eu tenho, por exemplo, à noite eu tenho, nos meus preferidos aqui no meu aplicativo de rádio, eu ouço a rádio Montmartre, de Paris. Isso. Tu tem aquele mapinha que tu escuta as rádios de qualquer lugar do mundo, é só tu botar em cima. É lindo, é maravilhoso. Eu tenho aqui a rádio Montmartre. Aí tal, acordo pela manhã com outra rádio. Isso é liberdade. E acho que esse é o grande diferencial a favor que a RDC pode usar nos próximos anos, que é a liberdade a liberdade do sem fronteiras. Consumidor de comunicação. Sem fronteiras. Tu sabe que eu vou te dizer o seguinte, a NET, ela tá montando alguns produtos bem interessantes que são internets de ultra velocidade, que é justamente para isso. São produtos novos que estão entrando aí no mercado de comunicação, que se tu analisar o plano estratégico dessas empresas todas, pega a Oi, por exemplo. A Oi está se recuperando, não é verdade? Está se recuperando. Agora tu olha toda a estrutura comercial dela, está focada no quê? Internet. A Claro não é diferente. As pessoas só ligam agora para o Claro aplicativo. não é diferente. Então, só que tem uma coisa que ninguém sabe. Cada uma dessas operadoras tem um espaço já reservado. Porque assim como as emissoras de TV aberta, né, elas têm uma frequência por concessão, o espaço de internet também está reservado. E a NET, por exemplo, tem um grande espaço reservado em que vai ser utilizado a partir dessas tecnologias com ultra velocidade. Porque esses espaços são finitos, né, Júlio? Eu digo assim, quando eu não entendia nada de televisão, agora eu entendo um pouquinho. Aí chegou aqui, contrata uma internet para fazer chegar lá na net o sinal de tal velocidade. Ah, tá bem. Não, mas por quê? Isso é muito caro, vamos pegar outra velocidade, pô. Aí veio um engenheiro com muita cautela e disse para mim assim, deixa eu lhe explicar. A internet funciona como um túnel. Então, velocidade significa o tamanho do túnel. O que tu vai gerar de conteúdo, ele tem esse tamanho, então tu precisa ter um túnel desse tamanho. Então não adianta botar um túnelzinho que não vai entrar. É o gargalo. E é isso aí. Então é tecnologia, tu entende? Tecnologia. E tem muita coisa boa aí para fazer, tem muita coisa. A gente tem um projeto com o Grêmio que a gente vai, na semana que vem, agora encerrando a Copa América, a gente vai anunciar também que vai ser um projeto também inovador, bem legal, também dentro da nossa linha. Cheio de surpresas. Tem bastante. Então, o ano que vem a gente volta a falar, fazer uma nova entrevista. Aí o ano que vem a gente vai contando do sucesso desse ano. Mas é bem possível que no ano que vem eu não esteja presidente da RDC, porque ela vai estar voando sozinha. Não tem isso. Entendeu? Então é isso. bem possível, é bem possível. Eu digo, cada um tem, eu acho que tu tem aquela história do mineiro, né? Tu tem aquele cara que abre a frente e tu tem aquele cara que vai cavando e ampliando o túnel. Né? Alguém tem que abrir a frente. Tu gosta disso? Eu acho que eu gosto de abrir a frente. Depois o resto o nosso pessoal faz. Márcio, muito obrigado pela presença aqui no programa. Novamente enfatizar os meus parabéns aí pelo primeiro ano da emissora e agradecer também a Fernanda e o Júlio por terem vindo aqui ao programa para fazer essa entrevista especial. 10 segundos de despedida, Márcio. Obrigado. Bom, eu quero agradecer vocês por me oportunizar. Na verdade... Só solicitar. Eu vejo assim
esse espaço aqui é um espaço democrático, é um espaço que a gente tem feito isso muito bem. Não importa a opinião, não importa a ideologia, não importa a forma de pensar, a gente tem conseguido manter um equilíbrio de respeito a todas as opiniões. Verdade. E esse aqui é o espaço para isso. Espaço para que as pessoas possam opinar, possam divergir e possam possam expressar a sua opinião, né? Eu acho que a RDC se presta para isso. A gente tem muitos projetos, a gente está realmente feliz. Isso tudo que a gente fala nós não podemos esconder a verdade das coisas boas nem as coisas ruins embaixo do tapete. A gente tem que falar as coisas como elas são. Quer sejam boas, quer sejam ruins. Mas no contexto geral, eu diria para vocês que a gente está muito bem. A gente está cada dia se consolidando mais, a gente vê interatividade, somos a primeira emissora gaúcha que permite interatividade dos nossos telespectadores na tela, online, quer seja pelo Twitter, quer seja pelo Facebook. E isso nos dá orgulho, de que as pessoas passam a ser parte disso aqui. As pessoas se veem e opinam, e nós não temos filtro para isso, e isso é bacana. Então eu só tenho a agradecer, acho que realmente não... A minha avó já dizia, não existe ganho sem dor. Né? Então, eu te diria que vale a pena a loucura assim, Júlio. Eu acho que talvez eu, por ser uma pessoa pouco conhecida, eu não consiga fazer aquele trabalho de network junto com todos os formadores de opinião e com o mercado. E isso talvez tenha sido um fator frágil do nosso negócio. Porque eu não tenho alguém de representatividade que possa estar presente em todos esses anunciantes, como é o Júlio, por exemplo, que entra em qualquer porta nem bate. O Márcio não, mas a história do Júlio permite isso. Como eu sou um cara que não sou de comunicação, não vim desse meio, eu tenho certa dificuldade para fazer isso. E como também tenho essa característica de fazer com que esse negócio dê certo, eu me envolvo muito com a operação. Mas eu acho que a gente colhe coisas boas, tem colhido coisas boas. E agora é o momento de eu me relacionar com o mercado e mostrar para o mercado tudo isso que a gente tem de bom e olhar para frente. Muito bem. Márcio Lyon, Fernanda, obrigado. Júlio, obrigado. E nós Obrigada. voltamos na segunda-feira com o Cruzando as Conversas a partir das 22h30. Continuem com a nossa programação. A RDC TV sempre com novidades para você. Vocês viram hoje aqui na entrevista. Boa noite e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.